E o milagre, ele começa onde, igreja? Fora do barco. Vamos juntos? O milagre começa fora do barco. Você pode dizer com mais ousadia, eu sei que está frio, mas eu vou te aquecer em nome de Jesus. Diga, o milagre começa fora do barco. Mais uma vez, o milagre começa fora. Talvez alguém não tenha ouvido, diga quem está ao seu lado, o milagre começa fora. E você já entendeu, se é fora, você vai ter que se mover para lá. É fora do barco que o milagre, Andrezinho, começa. Amém? Tirou sua foto? Amém? Eu sei que vocês gostam de tirar foto, então por isso que eu falo 15 vezes o título, para você poder tirar a sua foto. Vamos lá, dito isso, o texto que eu quero começar a trabalhar no seu coração está lá em Isaías. Nós temos falado muito sobre Isaías nesse domingo. Isaías 60, olha só, o verso 1, diz assim o Senhor: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor, o que ela vai fazer, igreja? Nasce sobre ti. A glória do Senhor nasce sobre ti. Eu vou dizer porque talvez você não tenha entendido o poder dessa palavra profética. A glória do Senhor, ela nasce sobre ti. A glória do Senhor nasce sobre ti. Que você possa estar agarrado, que você possa estar pronto a fazer o que disse Isaías: dispõe-te, resplandece, porque vem uma luz, não é qualquer luz, é a glória de Deus, é a luz do Senhor que já nasce sobre as nossas vidas. Eu convido você a curvar sua cabeça, nós vamos falar com Jesus nessa hora. Pai amado, Deus bendito, Deus todo-poderoso, nosso Rei, nosso Salvador. Obrigado, Jesus, por esta manhã, obrigado por aquilo que nós já estamos vivendo. Obrigado, Jesus, por um tempo de adoração, por um tempo de louvor. Obrigado, Jesus, porque nós estamos nesta manhã vendo e vivendo os teus feitos, Jesus. Somos gratos, Pai, por teu amor, somos gratos pela tua mão, somos gratos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos comissionado, nos impulsionado, e nessa hora nós queremos aquietar os nossos corações para ouvir a tua voz. Nós aquietamos, Pai, toda a voz da alma, Jesus, voz de sono, de cansaço, Pai, qualquer outra circunstância que possa tentar roubar o nosso foco. Nós agora, Pai, oramos que o Senhor venha crescer no teu espírito em nós, e que nós, Pai, venhamos na nossa carne a diminuir, que a carne seja agora subjugada ao teu Espírito, Jesus, que é um com nós. E nós oramos declarando: fala aos nossos corações, porque como filhos estamos prontos, estamos, Pai, com uma ardente expectativa de ouvir a tua voz. Obrigado pelos teus grandes feitos. Nós oramos em nome de Jesus, e a igreja de Cristo diga amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas bem alto no nome de Jesus? Glória a Deus. Meus irmãos amados, família bendita, povo de Deus, aqueles que estão prestes a levantar acampamento, é você, diga graças a Deus. Olha só, eu quero iniciar aquilo que Deus vem trabalhando no meu coração, para que eu pudesse repartir com você nesta manhã, dizendo que existe um momento na vida em que Deus, entenda o que eu vou dizer aqui, ele para de apenas consolar e ele começa a chamar para um posicionamento. O que eu quero dizer com essa expressão? Muitas vezes a gente fica esperando viver de Deus só um consolo. Mas, bispo Fê, o Espírito Santo, ele é o consolador. Sim, por isso que eu disse, tem um momento onde Deus, ele para de consolar, e esse mesmo Espírito Consolador, ele começa a nos impulsionar para que nós venhamos a nos posicionar. Se você for fazer uma métrica naquilo que eu tenho pregado da parte de Deus há 5 anos, onde eu assumo o altar da igreja, eu tenho de forma muito clara impulsionado a igreja a um posicionamento. Por quê? Porque é aquilo que Deus me dá como direção, é aquilo que, como profeta dessa casa, eu tenho entendido que é para onde Deus quer que nós estejamos, o centro da vontade dele. Não é uma vida, e eu tenho usado essa expressão, a nossa relação com Deus e com o Evangelho não pode ser uma relação intelectual. Eu não posso ter uma relação de um intelecto. Eu conheço o que diz a Bíblia. Eu preciso conhecer e praticar o que diz a palavra. Então, isso requer, como eu disse, apenas não só um consolo, mas também um posicionamento. Deus nos chama para um posicionamento. Eu estava agora falando sobre homens posicionados para uma empreitada. Ou seja, o reino, disse Jesus, ele é conquistado à força, com posicionamento. Então, chega uma hora em que não dá mais para viver parado. Chega uma hora, igreja, que não dá mais para viver acomodado, não dá mais para sobreviver, não dá mais para você viver assistindo a sua vida passar. Então eu queria que você entendesse, eu não sou aqui numa mensagem humana, motivacional da carne. Eu estou aqui com a palavra de Deus aberta, eu estou aqui com a sensibilidade de um profeta espiritual, te dando visão, te dando nutrição para o seu espírito. Então entenda, não dá mais para você viver a sua vida passando pela sua frente e você não se posicionar para viver aquilo que Deus quer que você venha viver. Então eu sinto que Deus, ele está dizendo para muita gente aqui nesse dia: ora, é chegado
A hora de se levantar. Deus falava isso ao meu coração e eu quase coloquei esse como tema da mensagem. É chegada a hora de se levantar. Então eu vou dizer isso ao longo da mensagem algumas vezes. Chegou a hora de se levantar, meu amado. Olha quem está ao seu lado, ainda nessa introdução, diga isso. Chegou a hora de você se levantar. Deus tem dito isso. Nós não estamos vivendo, amado, um tempo de carne. Nós estamos vivendo um tempo do Espírito. Olha o que nós estamos vivendo como geração. Nós estamos no meio de uma geração cansada. Sim ou sim, igreja? Os jovens hoje são cansados. Os adultos são cansados. É verdade, as crianças são cansadas. As famílias estão cansadas. Então, eu não estou falando só de um cansaço físico, mas estou falando principalmente de um cansaço na alma. Você olha o quanto tem crescido o meio da ciência da psicologia, da psiquiatria. Por quê? Porque as pessoas estão cansadas na sua alma. Esse é um reflexo, uma foto da geração que nós estamos vivendo. Mas eu não estou aqui para pregar de acordo com o mundo e com a geração. Eu estou trazendo a realidade, eu estou falando como estão as coisas aí fora, mas com a palavra eu quero te guiar mais uma vez para esse posicionamento. Então eu creio que muito disso que nós estamos vivendo é o fato do evento, como dizem, das redes sociais, onde muitos querem mostrar uma vida feliz, onde muitos têm a necessidade de mostrar ao outro uma vida que muitas vezes ela é irreal. Ele tem que mostrar. Você vê que você não vê ninguém triste na rede social. Você não vê ninguém desesperado lá no poupa-tempo, lá. Eu não vou conseguir pagar o boleto. Bateu na minha cara aqui. O oficial de justiça veio aqui. Eu nunca vi ninguém postar o oficial de justiça batendo lá na porta, falando, eu vim aqui trazer a carta, o despejo. Isso as pessoas não mostram. Então, existe uma falsa vitrine, existe uma falsa expectativa de que as pessoas não têm problema na vida. Eu estou falando alguma coisa errada aqui? Essa é a realidade que bate a porta, que todos os dias a gente vê através. Então eu creio que esse cansaço vem muito por essa vida de sustentar algo que não existe, uma realidade que não é a realidade de fato. E aí traz o quê? Traz um cansaço, Dani, Kaique, porque a pessoa está mostrando algo que ela não está vivendo, e uma hora isso cansa. Uma hora, a minha mãe me ensinou algo que ela aprendeu com o apóstolo, eu vou dar continuidade, porque são marcos do nosso ministério. Na graça as máscaras caem. Tem uma hora que a máscara cai, a pessoa não consegue usar máscara a vida toda. Ela não consegue usar máscara o tempo todo. Uma hora a máscara cai, por quê? Porque a palavra ela vem e revela. Então, muito do que eu estou pregando aqui é por conta da geração, da tecnologia que nós estamos vivendo. Tem gente que está vivendo nesse automático. Para pensar, a pessoa acorda, ela vai e trabalha. É o que eu falei agora há pouco, ela está sobrevivendo. Acorda, trabalha, sobrevive, volta para casa, come um miojão lá, 3 minutão, tá tudo certo. E no outro dia a mesma coisa. E vai a mesma coisa, e vai a mesma coisa, e vai. Mas para muitos, a vida tá só passando. Aí tem gente que fala assim, não, eu vou tirar uma pestana aqui, eu vou cochilar. Aí sabe o que se tornou o sono para muitas pessoas? O dormir para muitas pessoas virou uma fuga. Por quê? Porque ela está nessa sobrevivência, virou apenas o repetir de dias. E o mais perigoso, igreja, é que muitas pessoas já entregaram os pontos emocionalmente. É comum pessoas chegarem para nós em um aconselhamento pastoral dizendo assim, olha, bispo, eu parei de sonhar. Bispo, eu estou paralisado, eu parei de acreditar, eu parei de esperar. Você crê que Deus pode fazer? Tem gente que fala, eu não creio mais que Deus pode fazer. Eu estou falando a verdade, tem gente que já... Por quê? Porque esta vida, esta mente cauterizada, colocou a pessoa num lugar de incredulidade. E o que eu tenho falado da parte de Deus? Jesus não pôde fazer muitos milagres ali por conta da incredulidade do povo. Então, se existe a única coisa que impede o agir de Deus é a gente não crer que Ele pode agir. E o que o inimigo tem feito através dessa força de mídia, de rede social, através dessa força, o inimigo tem feito as pessoas paralisarem. O inimigo tem feito as pessoas pararem de acreditar, pararem de sonhar. Então eu venho aqui hoje, amado, como um fôlego na sua vida, como um fôlego celestial, como, um impulsionar de Deus, porque Deus não quer que você fique aí parado, paralisado, sem uma visão de futuro, sem uma visão de avanço. Tem gente que não fala, mas por dentro a vida já está pequena. Aceitou sobreviver espiritualmente. Não viver espiritualmente, sobreviver espiritualmente. Aceitou viver emocionalmente esgotado. Isso é normal hoje. Não é normal. Não pegue para você o que não é o que Deus tem para você. Tem gente que está acostumado, já baixou a guarda. Vou viver emocionalmente esgotado. Eu vou viver sem expectativa. Aceitou uma vida sem movimento. E eu iniciei o culto de domingo passado. Talvez você não vá se lembrar, mas eu usei uma expressão que eu quero repetir aqui. Talvez a maior tragédia dessa geração não seja o pecado escandalizado ou escandaloso. Eu tenho visto que, o pecado não é uma tragédia? É lógico que é. O salário do pecado é morte. Mas entenda, você que está comigo nesse lugar espiritual, talvez o maior escândalo dessa geração seja a passividade silenciosa. Pessoas passivas
e silenciadas. E pessoas que às vezes estão ouvindo um sermão, que estão dentro de uma igreja, mas elas estão com a sua alma totalmente num estado de passividade. Porque a igreja, o inimigo, ele já entendeu. Você sabe, o inimigo não pode nos destruir, porque aquele que é maior destruiu o poder da morte, a saber, o Satanás. Jesus destruiu, Catargel, acabou com ele, finish. Então ele não pode nos destruir, mas o inimigo, ele sabe de uma coisa, ele pode muitas vezes fazer o quê? Manter uma pessoa parada através de pensamentos derrotistas, deixar uma pessoa aprisionada, deixar uma alma ferida. Por isso que a gente vive, eu estou indo na introdução dizendo para você, uma geração cansada demais. Você fala, vamos lutar. Eu não quero mais lutar, porque eu não tenho força para lutar. Eu não acredito mais na vitória. Uma geração distraída demais para discernir. Uma geração que vive hoje uma ferida muito grande e ela não consegue acreditar que Deus pode vir ali e sarar aquela ferida. Uma geração acomodada demais para reagir. E aos poucos, igreja, as pessoas vão se conformando. E Paulo do outro lado está dizendo, não vos conformeis. Desse lado as pessoas estão conformadas. É isso que tem. Eu tenho falado nos pequenos grupos, nas reuniões, nos bastidores, eu tenho falado no culto. Meu amado, se tem alguém aqui que vai impulsionar você, que vai dar, sabe, um pontapé em você para você avançar, não humano, mas espiritual, é o seu pastor, esse que vos fala. Eu não me conformo como está o mundo, eu não me conformo com a política, com a questão social, eu não me conformo com a economia. Por quê? Porque o príncipe da potestade do ar é o Deus deste século. Mas existe alguém que está sobre ele, existe alguém que está sentado no alto sublime trono, e esse Deus, na sua palavra, determinou a vontade dele para as nossas vidas. E este mundo caído não vai colocar a gente dessa forma, meu amado. Eu levanto guerra todos os dias contra o Satanás. E eu sei que ele vem nos pensamentos, ele vem nas circunstâncias, ele vem com pessoas energizadas dele, ele vem com ciladas. A gente fica aqui ouvindo, a Bíblia fala, para que Satanás não venha alcançar vantagem. Ele tem alcançado vantagem em muitas pessoas. Quando você fala, eu já conheço a palavra, não preciso cultuar, não preciso estar na comunhão dos santos. O Satanás alcançou vantagem na sua vida. Tem um grande homem da performance, você conhece, ele fala assim, 1-0 quando você perde o despertador, né? 1-0 para o despertador, 1-0 para mim. Ele vai fazer uma analogia. É isso aí com o Satanás, mano. É 1-0 para ele quando você fala, não, sabe, hoje é domingo, tá friozinho, eu vou ficar dormindo. 1-0, ele ganhou vantagem sobre você. Eu vou falar uma coisa, você vai testificar comigo, se você é santo, se você não é carneiro, se você quer dizer, que você não é lobo, se você é ovelha, você vai testificar. Não tem uma vez que você vem para a comunhão dos santos e que você não sai melhor do que você entrou. Não tem uma vez. Quem tem o Espírito Santo de Deus sabe que eu estou falando uma verdade. Você pode estar vindo do vale da sombra da morte. Você pode ter vindo uma semana desafiadora, de briga, de luta, de contenda, do inferno inteiro ter se levantado com a sua vida. Você pisou no lugar do santo dos santos. Tudo muda. E é aqui que o inimigo quer te tirar desse lugar. E o que Paulo diz aos Hebreus 10:20? Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes façamos a demonstração. Eu estou admoestando você. Não deixe de congregar. Isso é, mas agora o mundo, a geração, o meu trabalho, meu filho, minha família, não importa, não dê desculpas para você não estar na comunhão dos santos. Eu estava ontem, né? A gente estava falando agora no carro, a gente estava ontem num tempo de comunhão, de família, com os amigos da escola dos nossos filhos ali, e eles iam ficar estender até o final de semana. Deu 10 horas, eu falei, filho, não, eu tenho que pegar a estrada, porque amanhã, de manhãzinha, eu tenho que estar ali na congregação dos santos, eu tenho que estar ali pregando, eu tenho que estar ali na comunhão dos santos. Não, fica aí, tá tudo certo, põe alguém para pregar. Poderíamos fazer isso, mano, mas eu entendo que isso aqui, sabe, revigora a nossa alma, isso aqui revigora o meu dia. Isso é nesse lugar que eu amo estar, como diz Davi, e que eu posso habitar todos os dias da minha vida nesse lugar. É lógico que imprevisto tem, compromisso tem, não estou aqui colocando um fardo sobre a sua vida, mas estou dizendo sobre um hábito, os irmãos estão entendendo? Um hábito de você sempre falar, de ceia eu vou, se não é ceia eu não vou. É tipo, na ceia Deus ele vem com mais poder, sabe como é? Na ceia a glória desce. Num domingo assim de frio, não, nesse domingo Deus não vai. Fala para quem está do seu lado, Deus ele está todo dia presente, constante, estará conosco até a consumação do século, ele não muda. Então eu acredito, deixa eu fechar essa introdução, que eu tenho muita coisa para dar no seu coração. Eu acredito que Deus está levantando uma voz nessa manhã para confrontar a passividade. Você consegue perceber pelo seu espírito um confronto de toda a passividade? E mais uma vez, então, eu me coloco nessa brecha para impulsionar a igreja de Cristo a não aceitar viver abaixo daquilo que Deus tem para os seus filhos. Não aceite. Não aceite, meu amado. Eu falei do domingo passado, Deus tem mais. Não aceite, lembra daquela imagem, viver abaixo do que Deus tem. Não vamos aceitar. Por quê? Porque nós sabemos que a Bíblia diz a nosso respeito. Sabe, chega um momento em que Deus, ele para então
apenas de consolar, como diz na primeira frase desse esboço. E ele começa então a nos chamar para um posicionamento. E eu creio que nós já estamos vivendo esse tempo. E é exatamente isso que Isaías traz naquele cenário que nós lemos. Ele diz: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz. A glória do Senhor, ela nasce sobre ti. Qual que é a ideia original que Isaías está falando da parte de Deus? Ora, levanta-se. Ele está dizendo: saia dessa condição, reaja. Deus, ele estava chamando o povo ali para não permanecer na lona, para não permanecer caído, para não permanecer no chão. Estava chamando o povo a uma reação, a reagir àquela voz. A luz ia brilhar, a glória do Senhor ia resplandecer sobre aquele tempo. Então eu sinto que Deus está dizendo isso para muita gente aqui nessa manhã. Chegou a hora de se levantar, meu amado. Deus está dizendo para alguém aqui: chegou a hora de se levantar. Deus está dizendo para pessoas aqui: chegou a hora de você sair do barco. Você vai entender o que isso significa na sua vida. Sair do barco da acomodação, sair do barco da incredulidade, da vida sem expectativa, do medo que paralisa. Isso são barcos que a gente precisa romper. São zonas que a gente vai se colocando. Passividade espiritual. Eu quero declarar isso em nome de Jesus. Pessoas hoje saem da passividade espiritual. Você que já ardeu por Deus e agora minha chama está pequenininha assim. Amado, eu vou jogar um gás aqui em nome de Jesus sobre a tua vida do Espírito. E essa chama, Paulo diz a Timóteo: reavivas o dom que há em ti, que pela imposição de mão. Amado, eu declaro o dom sendo reavivados hoje em nome de Jesus. A chama de você voltar a servir a Cristo. De você estar nesse lugar. Se Paulo orou sobre Timóteo, eu posso orar sobre a tua vida. Que reavives o dom de que há em ti. Então eu fecho essa introdução dizendo para você, amado, Deus não quer que a gente permaneça parado demais. Por quê? Porque quem fica muito tempo no barco começa a achar que o barco é o destino. Quem fica muito tempo na acomodação, na paralisia emocional, quem fica muito tempo nesse lugar começa a achar que esse é o destino. Quem fica muito tempo no cinema começa a achar que esse é o destino. Quem fica muito tempo, a minha vida é essa, esse é o barco é a condição que você está. Você começa a achar que esse é o destino. Aí você olha para o lugar que você mora, você olha as pessoas que estão ao seu redor, você olha a perspectiva financeira, você começa vai arrefecendo, vai dizer que você começa a achar que esse barco, essa condição é o seu destino. Não é o destino. Deus quer que hoje você saia desse barco. Deus quer que você saia hoje dessa acomodação. Talvez, meu amado, o maior milagre, ele esteja do lado de fora daquilo que do lugar que hoje parece seguro para você. Eu vou repetir para você entender. Talvez o maior milagre, ele está do lado de fora daquilo que hoje parece seguro. Olha para a sua vida hoje, o que você fala? Hoje isso aqui é seguro. Eu sei o que eu estou pregando, mas a gente tinha um prédio lá que fala: isso aqui é segurança, a gente tem uma estrutura, a gente investiu aqui, a gente tem estabelecido. Aí Deus falou para mim: o maior milagre, Fernando, está fora de tudo isso aí. Opa, quase que eu caio aqui. O maior milagre está fora. E aí a gente fica muitas vezes apegado, achando que o barco é o destino, achando que a estrutura é o destino. Os irmãos estão compreendendo esse lugar? Estou conseguindo levar a igreja para esse lugar espiritual em nome de Jesus? Estou tentando fazer o meu melhor aqui para que você entenda que Deus não quer que você fique nesse barco. Então qual que é o grande milagre? É você entender que talvez esteja fora do lugar que você está hoje. Fora dessa condição que você se encontra. Eu creio que Deus está procurando pessoas, eu fecho a introdução aqui, que tenham coragem de se levantar. Deus hoje está procurando pessoas que tenham coragem de sair do barco e voltar a viver pela fé. Entenda o que eu disse, voltar, porque talvez você já tenha vivido pela fé um dia. Deus quer que você volte a viver pela fé. Vamos fechar a introdução declarando quem está ao nosso lado, diga quem está ao seu lado. Deus quer que você saia desse barco e volte a viver pela fé. Vamos para o ponto 1 de hoje, então, avançando. Existe gente viva, mas parada. Lembra do vivo, morto? Vivo, morto. Vivo, morto. Tem gente que está viva, mas está parada. Estátua, parou. Está paradinho. Você tem que até tocar. Quando o Douglas tem uma bebezinha. Os meus filhos, quando era nenê, eu ia lá e punha o dedo no nariz para ver se estava respirando. Você fazia isso também? Não é possível que esse nenê tá vivo. Minha mãe me ensinou a fazer um negócio chamado charutinho. Você enrolava assim, passava como é que chama aquilo? A comadre lá, aquele lencinho, travava o nenê. Não é comadre que chama aquilo? Coeiro, quase igual. Mas é muita coisa que eu tenho que pensar. Tem que saber o que é coeiro, o que é comadre. Comadre gosta de fazer xixi, né? Não é comadre, não. É o pinico, não. Põe o coeiro da criança, travava lá. Aí eu ia pôr um dedinho assim, ó. Tem gente que tá assim. Tá vivo, mas você tem que pôr o dedo para saber que tá respirando. Até no cinema, tem uns caras que eu falo: será que empacotou? Um dia a gente vai sair daqui e vai ficar o irmão sentado lá.
Será que tá na glória, está em algum lugar? Olha o que disse Isaías 61, vamos de novo. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Repare que Deus está falando para um povo abatido. Você entendeu o contexto aqui? Jerusalém estava destruída, um cenário escuro. Mas Deus diz assim, fiquem no escuro, mortos, parados. Não, Deus diz, levanta. Deus, Ele quer que a pessoa saia. O povo de Israel precisava sair daquela condição. Jerusalém precisava sair daquele. Esse é o convite de Deus para nós. E esse convite de Deus revela algo para nós essa manhã. O convite de Deus é para aqueles que sabem que estão vivendo abaixo do que Deus tem. Eu falava domingo passado. Para aqueles que sabem que estão muitas vezes estagnados, parados no mesmo lugar. E que essa não é a vontade de Deus. E eu queria começar a trazer alguns conceitos para você anotar no seu coração. Eu quero te falar algo da parte de Deus. O inimigo, ele não precisa destruir você. O que ele precisa fazer? Basta uma coisa. Basta manter você parado. Travou? Por que Paulo fala desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia? Desembaraçando-nos. Corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. O que o inimigo vai fazer? Te embaraçar. Através do pecado, da alma, do cansaço, da voz, da cultura. Da voz, da picanha, dessas coisas. O inimigo quer que você fique preso lá. Ele quer que você fique nesse lugar. Ou pode ser a outra também, tá ok. Para os dois lados, mas ele quer que você fique preso lá. Ele quer que você fique ali buscando um salvador. Ele quer que você fique, não, agora é o Neymar. Aqui, você tem um eco da hora aqui hoje, hein, Bruninho? Que glória. Tá, né? Pode deixar, não tira não. O inimigo quer que você fique parado. Mas Deus está falando, levanta, resplandece. Há uma glória sobre a tua vida. Há uma luz que vem a te iluminar. Diz que a luz não pode ser colocada debaixo da mesa. Tem que colocar sobre a candeia, tem que ficar lá em cima para iluminar toda a casa, toda a cidade. Não é o que diz a palavra? É isso que Deus tem para nós como filhos dele, meu amado. Mas o inimigo quer que você fique. Basta manter você parado. Paralisou, alcançou vantagem. Paralisou o seu casamento, paralisou seus pensamentos, paralisou na sua mente, paralisou você na vida financeira, você travou lá, ficou parado. Ele não precisa nem correr mais atrás. Aí você aceita isso. Hoje a gente está levantando guerra contra todo tipo de paralisia, amém, igreja de Cristo? É como eu disse na introdução, é sobre uma passividade silenciosa. Parece inofensivo, parece, mas ela é pequena, gradual, silenciosa, mas ela vai aprisionando. É como uma areia movediça, vai colocando você cada vez mais travado, mais preso. E é exatamente assim que o inimigo tem alcançado vantagem sobre os filhos de Deus. O pecado é assim, né? Você começa de uma forma, quando você vê, você já está todo... Bispo, não, comigo não pega, eu conheço a palavra, eu vou lá, mas você sabe, comigo, tamo junto, bispo, tamo junto, aqui, ó. Amado, não se brinca. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Tem gente que não quer resistir o diabo. Tem gente que quer ir lá flertar com o diabo. Tem gente que quer ir lá flertar com a serpente. Tem gente que quer ir lá pegar do fruto, cheirar o fruto. Amado, não chegue perto do fruto. Lembra que eu falei? Viu, desejou, tomou. Assim começa o pecado. Começa com você olhando as coisas que não são para você. Olhando. Se eu for pregar tudo que eu preguei nos últimos cultos sobre todos aqueles que olharam, viram, desejaram e comeram. É silencioso. E aí a gente cai no segundo ponto, que é o âmago de onde a gente vai entrar agora. Estava só preparando o seu coração. O barco, ele é confortável, mas ele é limitado. Tem muitos lugares da nossa vida que eles são confortáveis. E eu tenho falado nos últimos cultos, se você tem prestado atenção no que Deus tem falado, eu tenho falado sobre isso. Às vezes, Deus nos livrar de algo não é algo ruim somente. Quando eu pregava recentemente sobre a mulher de Ló, eu sei que a mulher de Ló tinha um coração nas malignidades lá de Sodoma e Gomorra. Eu sei que ela tinha o coração naquilo, no pecado. Mas eu tenho falado muitas vezes, Deus está nos livrando, não é de um pecado escandaloso, mas é de qualquer coisa que talvez até seja boa, mas não é o que Ele tem para nós. Até mesmo que é bom. Por isso que eu comecei com Isaías. Os pensamentos são maiores, os planos são maiores. Porque tem coisas que você fala, mas isso aqui é bom, isso aqui não é pecado. Isso aqui seria... Mas não é o que Deus tem para você. E Deus quer te livrar disso também. O barco não era algo pecaminoso para aquele povo. Eles estarem no barco, era segurança, mas Deus tinha algo a mais além do barco. Você consegue entender o que eu estou pregando aqui da parte de Deus? Então não leve só para o pecado, para o mundo. Às vezes você está vivendo algo que é bom. Você fala, não tem mal nenhum nisso aqui, mas eu falo, mas você tem algo além. Você precisa sair disso aí, para você viver o além. Você precisa deixar isso para lá, para viver o que eu tenho para você. Quantos estão ouvindo Jesus, digam amém. Vamos entrar em Mateus 14, 22 em diante, que diz, logo a seguir... compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar.
E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente, fala comigo, imediatamente, lhes diz: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Esse Jesus é o seu bispo hoje, da parte dele, falando para você nessa manhã: ei, é Deus, é Jesus, é as coisas. Não tenho medo do mundo, não tenho medo da voz, não tenho medo da cultura, não tenho medo do que te parece segurança aí no seu lugar. Não temais, disse Jesus. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E, leia comigo agora, prontamente. Lá em cima nós lemos imediatamente. Agora está dizendo o texto, prontamente. Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Aí eles subiram para o barco, diz, subindo ambos ao barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Amado, você conhece essa história? Você conhece o que diz a palavra? Eu li batido aqui para trazer vivo no nosso coração, mas eu nem precisaria ler Mateus. Você conhece o que diz a palavra de Deus? Os discípulos estavam seguros dentro de um barco. E aí Pedro, num lugar de ousadia, foi o único que viveu algo impossível. E aí eu quero agora começar a destrinchar isso, porque a gente precisa olhar alguns pontos do que o texto nos mostra. E a gente precisa trazer para a nossa realidade, entendendo que o que eles viveram lá, muitas vezes é o que a gente está vivendo aqui. Em tempos diferentes, dispensações diferentes, em contextos diferentes, mas Deus continua sendo o mesmo. Por isso que a Bíblia diz: ele é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Você não precisa pegar um barco e ir para o meio do mar para viver o que Pedro viveu, o que os discípulos viveram do cuidar de Deus. Você talvez esteja vivendo um barco. E vamos entender o que o barco aponta. O barco, ele representa um controle, sim ou sim. No meio da instabilidade, o barco é o controle. No meio do vento forte, o barco, ele é a segurança. O barco, sabe o que ele aponta? Para uma lógica. O barco aponta e representa uma lógica, talvez humana, uma segurança humana que a gente tem às vezes. Aí, Jeremias, se eu não me engano, ele diz: não por força nem por poder, mas pelo meu espírito. Então, muitas vezes a gente acha que é pela força do braço. A gente acha que é pelo nosso network, a gente acha que é pelo nosso know-how, a gente acha que é por qualquer outra circunstância. Mas se você for para pensar, o seu coração só está batendo agora porque Deus declara e diz uma palavra para que você esteja vivo. Porque se Ele falar chega, cessa e para. E a gente se esquece disso. A gente se esquece que a gente depende dele de forma total, fundamental. Mas aí a gente vai entrando nessa correria do dia a dia da vida humana e a gente vai buscando seguranças que vão ser no nosso barco. Então, às vezes, a segurança é uma casa. E eu não estou aqui pregando contra a casa própria, nada disso. Mas eu quero que você entenda que o barco não pode ser o destino. Amém, igreja de Cristo? E aí a gente vai buscando seja o que for para você, as lógicas humanas. Às vezes é um emprego, você fala: não, eu estou fazendo carreira aqui nessa empresa. Aqui eu tenho uma segurança. Não existe segurança, mas se seu chefe virar uma dor de barriga lá, vir o chefe dele e falar: tira aí, corta custo, acabou. A segurança de 30 anos, ela passa assim. Só Jesus é a segurança das nossas vidas. Aí você vê pessoas, isso tem acontecido hoje com a terceira idade. Deixa eu te ajudar também, porque aqui também eu tenho que trazer ensinamentos para a sua vida como um todo. Você sabe que hoje existe muitos homens, principalmente homens, que estão fora do mercado de trabalho por conta da evolução do mundo. Aconteceu isso lá atrás na Revolução Industrial também, onde a máquina começou a ocupar o lugar do homem. O povo pirou. E hoje a gente está vivendo uma revolução digital, a questão da IA. Mas os empregos que nós conhecemos, isso vai acabar, porque o custo para o patrão, para o empreendedor, é nada. E a dor de cabeça também de uma pessoa, você vê, é tudo máquina. Você vai ali no McDonald's, já tem máquina, daqui a pouco vai ter ninguém lá dentro. Já tem o primeiro McDonald's lá fora que você aperta, não tem ninguém trabalhando. E vem um lanche bonitinho para você, sem absolutamente ninguém na loja. Isso é uma tendência do mundo. Então, você vê que a parte, muitas vezes, profissional, se a pessoa não consegue olhar isso, como eu digo, prever a curva, aí ela chega num dia lá, acabou para você. E ela não consegue, como dizem, se recolocar no mercado. Aí ela colocou toda a vida dela num trabalho. Não, mas eu fiz carreira aqui no banco, eu fiz carreira aqui nessa empresa, eu comecei lá como segurança, hoje eu estou aqui como diretor. Amado, a segurança é só Jesus traz segurança. E aí tem hoje uma crise dessa terceira idade de homens que não conseguem se recolocar.
Então, que você possa renovar sua mente também nesse sentido, de aprender e continuar aprendendo. Porque não existe uma estabilidade humana. Você precisa estar sempre ouvindo a voz do céu, vendo o que está acontecendo, sabe, se capacitando, mas entendendo que a segurança, a âncora da sua alma é Jesus Cristo. E é nele que nós estamos firmes, diz a palavra. Então você vê que nós não podemos colocar o barco como o centro das nossas vidas, como o controle. E muitas vezes ele colocou, o barco ele protege de risco. O barco é a famosa zona de conforto. Ele nos protege de risco, mas ele também nos impede de milagre. Consegue compreender? Deixa eu fazer um parênteses aqui. A gente estava há 3 anos, a gente estava num barco, que era um transatlântico aqui do lado, como estrutura de igreja. Era maravilhoso, era seguro, era, mas nos impediria de viver tudo que a gente está vivendo, sim ou sim. Deixa eu mostrar de forma prática para você. E a gente, eu vou falar para você, humanamente, porque lá eu já tinha liderado a igreja, já tinha assumido a igreja. A gente tentou muitas vezes negociar e ficar e entender e falou, não, a gente não vai sair daqui. E aquela história, na nossa humanidade, tinha um apego emocional, tinha um apego ali em relação à estrutura que nós tínhamos desenvolvido. Tinha, não nego para você. E aí quando Deus começou a falar, deixa tudo, nem a unha vai ficar para Faraó, sai. Aí que Deus começou a falar, vocês vão ver uma temporada de milagres. Está aberta uma temporada de milagres. Mas se nós estivéssemos presos ao barco e estrutura como igreja, eu quero deixar bem prático para você, a gente não estaria vivendo um milagre que nós estamos, como nós temos dito, estamos no meio de um milagre. Como é que nós estamos no meio de um milagre? Porque nós decidimos sair do barco. Como estão entendendo? Era ruim? Era errado? Era pecado estar no prédio? Não. Só não era o que Deus tinha. Só não era o que Deus tinha. Por isso que Paulo é muito claro, ele diz, todas as coisas são lícitas, mas eu não vou deixar me dominar por nenhuma delas. Por isso que Paulo também ele diz que... O que Paulo diz? Quando ele diz que nem tudo convém, como é que é? É isso que eu queria dizer. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Era isso que eu queria dizer da parte de Deus. Que bom que a igreja está nesse lugar. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Ora, era lícito ficar lá pagando um aluguel exorbitante? Era lícito, mas não convinha mais. Deus falou, chega, acabou esse tempo. Então o barco precisava ser deixado, a segurança, o controle, e eu estou aqui pregando de uma forma tão prática, tão palpável para você entender que não era pecado você pagar aluguel para a igreja. Pelo contrário, era a bênção de Deus ter um lugar para o povo cultuar. Mas Deus falou, esse barco está impedindo vocês de viverem um milagre. Então agora traz para a sua vida. Agora é você com Deus. O que pode ser bom para você, mas que não convém? Porque o crente não fala, eu posso isso, eu posso aquilo. Esse é o crente dedela. Esse é o crente que saiu tá lá no berçário gospel. O crente que ele tá com a mamadeira e ele fala, pode fazer tatuagem? Pode fazer isso? Pode isso. Ele está ainda vivendo debaixo de maldição e de morte. Esse é o crente que está no nível 1. É o crente dedela. Eu quero mamadeira. Pode isso, não pode aquilo. O crente pode fazer isso, pode fazer aquilo. O crente maduro, que ele chega para a Universidade da Graça, ele pergunta, isto convém? É outro nível, amado. Porque tem coisa que eu posso fazer, biblicamente, mas não convém, como um pastor. Tem lugares que eu posso estar, mas não convém. Tem companhias que eu posso estar lá, que eu posso desenvolver, mas não convém. Tem conversas que eu posso ter, mas não convém. Então não é eu posso isso. O crente maduro, ele pergunta, isto convém ou não convém? Isto agrada o coração? Isto é a vontade de Deus para mim. Tem algum crente maduro aqui entendendo isso dessa manhã, em nome de Jesus? Então deixa a mamadeira de lado hoje e senta-se, levanta-se para o banco dessa universidade espiritual e venha desenvolver a sua salvação com temor e tremor, entendendo que debaixo da graça não é mais maldição e morte, agora é liberdade com responsabilidade. O espírito da vida, é o que disse Paulo. É nesse lugar que nós estamos, assentados juntamente com Cristo, em lugares celestiais. Isso é maturidade, igreja. Isso é maturidade. Então tem coisas na sua vida que você pode falar assim, mas eu posso, mas não convém, ponto final. Imagina eu como pastor aqui, eu posso, mas como pastor, tem lugares que eu não posso estar. Quer dizer, eu até posso, mas não convém eu estar, vocês não estão entendendo, né? Tem ambientes que eu posso, tudo me alisa, eu posso lá, mas não convém. E hoje o crente fica, mas eu posso, e usa a Bíblia, mas a Bíblia me autoriza. Corres, meu amado, se não convens. Paulo vai dizer assim, eu posso comer carne, mas se comer carne vai escandalizar o meu irmão, que eu não coma carne. Isso foi Paulo que falou, porque eu vou comer carne, tá? Os veganos que se virem, mas foi Paulo que disse. Mas você está entendendo? Paulo, é esse lugar de maturidade. Se isso vai escandalizar o outro, amado, então que eu... Mas hoje o crente bate no peito, meus direitos. Ei, baixa a bola aí, meu amado. O crente maduro, ele pergunta, isso agrada o coração de Deus? Isso vai ser pedra de tropeço ou não? Então aqui a gente precisa quebrar um paradigma, igreja. O impossível, quase nunca ele acontece dentro do conforto. Porque o conforto, ele foi feito para manter você seguro, sim ou sim?
O conforto não foi feito para você crescer. O berço ele é seguro, mas deixa uma criança lá de 3 anos dentro do bercinho, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Não é o lugar que a criança tem que estar. Imagina uma criança de 5 anos num berço. Não, mas é confortável. A mamãe põe a babazinha eletrônica, você fica lá com a chupetinha do lado. Ei, tira o berço, joga teu filho no chão, querido, porque o desconforto é onde existe crescimento. E Deus está nos chamando para esse lugar nessa manhã, para que haja desconforto intencional. Fala comigo assim, no conforto, ninguém cresce. Fala, mas no desconforto, existe crescimento. Amado, eu digo para você que quem quer viver o impossível precisa sair do confortável. E você precisa decidir isso hoje em nome de Jesus. Sem medo de ser feliz. Saia do confortável. Eu estou vivendo, eu só vou, não tem mais conforto nenhum. Eu falei do ano passado, é all in, como dizem aí fora. Só vamos. É Deus guiando pela mão direita e a gente ouvindo, a nuvem vai, viramos, soprou, parou, voltou, virou, recalculou, recalculando, opa, vai para lá. É assim que funciona. Não tem mais eu, é Cristo vive em mim. E esse viver que eu tenho na carne agora é para a glória do Filho de Deus. Isso é um estilo de vida, isso é maturidade espiritual. Então o barco ele era seguro para Pedro, mas o sobrenatural ele não estava dentro, ele estava fora. Estava sobre as águas. Então, enquanto os discípulos permaneceram ali agarrados àquilo que era previsível, Pedro, ele foi o único ali, essa é a verdade. Ele foi o único que experimentou algo que nenhum homem havia vivido antes e nem depois iria viver, porque foi a única vez que isso aconteceu na história. E isso revela, então, uma verdade espiritual poderosa que nós precisamos entender, que quem quer viver milagres terá que aprender a sair de lugares confortáveis. É o que eu pus na tela para você. Eu estou pregando hoje com essa naturalidade, mas não é fácil quando você não... Na hora que chega, não é simples isso. Mas depois que você vive isso, que você pode ensinar aquilo que você viveu, aquilo que você venceu, na verdade. Então, quando você entende que abrir mão do confortável te traz viver milagres, você fala, meu Deus, eu quero viver os milagres. O impossível Cristo vive. Ele exige um movimento, ele exige coragem, exige fé. Existe, sabe, gente, muitas vezes esperando Deus fazer algo extraordinário. Mas essa pessoa que está esperando o extraordinário de Deus, ela não está posicionada, não está pronta para sair dessa zona onde tudo é confortável. Não, eu quero viver um romper de Deus. Você sabe, eu estava falando ontem com a minha esposa. A gente estava nessa viagem lá para vocês. E eu falava, se eu via um grande homem de Deus contando um testemunho de como ele adquiriu a propriedade lá, como é que ele fez. E eu um dia falei assim, eu quero contar esse testemunho. E hoje nós estamos contando, na nossa história, um testemunho também. Mas viver é um desafio na carne. Você fala, Deus... Aí quando você conta, parece coisa de filme, né? Não tinha dinheiro, a gente foi, pagou. Mas só eu e o meu chuveiro sabem como é que eu grito lá dentro. Porque no dia a dia você fala, meu Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. A visão sempre vai ser maior do que o recurso. Aprende isso aqui. Sempre. Porque se você tem um recurso, cadê o milagre? Eu tenho que comprar um terreno de 6 milhões, eu tenho 10 em caixa. Ué, cara, que milagre que tem nisso? Agora, querer comprar quando você tem zero, nada. É aí que entra o milagre. Então deixa eu contar uma coisa como seu pastor. Se um dia você vê alguém contando um testemunho, você fala, eu quero contar esse testemunho, se prepara, cara. Se prepara. Se um dia você falar assim, eu quero ser um grande líder espiritual, se prepara. Porque um dia eu disse isso e não sabia qual era o caminho para chegar lá. Mas hoje eu entendo, como é que eu vou ser um grande líder se eu for criado na mamadeira da mamãe, se eu for criado dentro do conforto, se eu for criado, Deus falou, eu vou puxar os seus tapetes, moleque, eu vou te deixar aí no vale da sombra da morte, para você entender que tem uma vara, um cajado, para você entender o que é o consolo, para você entender que bondade, fidelidade vai te seguir todos os dias da tua vida, para você entender quem te segura, que não é estrutura, não é network, não é poder de comunicação, mas o poder está na rocha que é Jesus Cristo. Aí o jogo muda. Só que o milagre está nesse lugar onde a gente não quer sair. Eles estavam lá no barco. Mas só um decidiu viver o milagre. Então a fé, ela não vai nascer de uma segurança absoluta. A fé nasce quando alguém decide confiar na palavra de Deus e não nas circunstâncias. Porque ter fé nas circunstâncias, eu tenho que ter tudo planilhado, tudo certinho. Se você é contra a planilha? Não. Eu sou contra na sua planilha não ter um campo escrito milagre. Eu sou contra isso. Pode fazer a planilha lá, amém, pastor Rodrigo? Faz essa planilha, mas deixa um campo para o milagre lá. Em nome de Jesus. Porque senão você não está vivendo, você está vivendo o previsível. Quem está ditando é a sua planilha, é a sua circunstância. Você tem que viver sobre o céu está falando. Então o impossível, ele começa exatamente no momento em que você escolhe obedecer. Onde você vai sem garantia alguma. Onde você fala, agora é Deus ou Deus. Onde eu não tenho mais, nenhuma garantia humana. Ou é Deus que vai sustentar. Eu tenho falado isso, amado, se não for Deus, essa igreja não vai para frente. É Deus ou Deus. É Deus, não tem como. São 31 anos, é Deus.
Se fosse pelo homem, amado, o que a gente ouve, as facas que a gente toma, os rastão que a gente toma, os tamo junto, depois enfia a faca. Tá aqui, isso aqui, servindo, depois faz vídeo na internet para falar mal. Amado, se fosse por isso, a gente já tinha caído. Mas é Deus. Quem nos justifica é Cristo. É Deus. Terceiro de hoje, para você entender. O medo, ele tenta parar quem Deus está chamando. Quando Deus chamar, vai ter uma camada invisível. Vai ter a barreira invisível. Vou falar isso para você, mulher da Jornada Reaviva, sexta-feira que vem. Vai ter uma barreira invisível aí que você fala, e agora? Como é que eu vou? Então Pedro, ele anda, mas depois ele olha o vento. O que é isso? É a barreira do medo. Então tem gente que começa sonhando, começa crendo, vem no culto e fala, agora vai. Só que aí bate o medo amanhã. E aí o medo paralisa. Então você tem que vencer a barreira do medo. Posso ouvir um amém, igreja? Então, Pedro viu, depois ele andou, mas ele viu as circunstâncias, ele viu a crise, olhou o medo, olhou as limitações. Então o medo, ele sempre vai tentar parar aquele que Deus está tentando levantar. Eu sei, amado, para onde a gente está indo como igreja. Eu sei porque espiritualmente Deus mostra. Deus dá visão ao líder. Não porque eu sou melhor que você, mas eu preciso reproduzir a visão. Há 3 anos estou falando, já comprar um terreno. Não tinha terreno, não é que eu já tinha a placa, já tinha o corretor, não tinha nada. Nós compramos um terreno. Você está vindo aqui, daqui a pouco você vai estar pisando lá. Você vai falar, meu Deus, isso que era uma visão. Você consegue entender? Então, da mesma forma que a gente está vivendo uma visão, Deus já está dando visão para o futuro. Só que eu vou dizer para você, existe o medo para que isso aconteça. Eu sei o que eu estou falando. Você fala, Deus, meu Deus, essa visão é grande, como é que vai ser isso, Deus? Como é que vai ser? E é aí onde o medo tenta te apiquinar, tenta te jogar para trás, tenta te paralisar. Só que você precisa falar, não, mas peraí, tem uma palavra. Aí o que você faz? Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas. Deus teve bênção para Abraão, Deus teve bênção para Jacó, Deus teve bênção para Isaac, ou vice-versa. Deus teve bênção para os patriarcas. José, as 12 tribos. Peraí, ele é o mesmo ontem e hoje, estarei com vocês até a consumação do século. Você se agarra nisso, você fala, peraí, Deus. A gente canta o louvor que diz, farás outra vez. Eu vi o mar abrir, eu vi a porta abrir. Deus fará outra vez, Deus fará outra vez. Então ele vai fazer outra vez. E aí é nesse lugar que você vai rompendo. Não é confortável. Não é que você senta assim, vem todo mundo, põe um tapete e fala, olha o milagre chegou. Amado, é rompendo, é avançando. É no osso, você vai, Deus, é na unha. Você vai, o reino é conquistado assim, meu amado. Não tem ali todas as circunstâncias, todo mundo. Amado, é Deus ou Deus. Esse risco vale a pena correr. Olha o que disse o sábio em Eclesiastes 11:4. Quem somente observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Então esse que fica só observando, aquele que só fica no ping-pong, esse não vive coisa alguma. Põe para mim na tela aí, meu diácono. Quem olha demais para o vento perde a direção da palavra. Entenda agora com a relação que eu estou falando com Pedro. Pedro ficou olhando para o vento, perdeu o quê? A direção de onde estava o vem. O vem. Cadê? O vem está aqui. Agora, se eu começo a olhar para o vento, eu perco a direção da palavra, assim ou assim. Se eu começo a olhar a onda, eu falo, cadê a palavra? Cadê o Jesus? Cadê a palavra? Cadê? Então, os seus olhos têm que estar fixos nele. Quando Pedro ele sai do barco, você sabe o texto, a gente acabou de ler, ele conseguiu andar sobre as águas, enquanto ele se manteve com os olhos em Cristo. O problema começou exatamente no momento que ele trocou a direção. Quando ele começou a olhar para o lado, quando a palavra saiu, quando as circunstâncias viraram a direção dele, ele começou a submergir. A Bíblia diz que ele viu o forte vento e teve medo. Amado, você vai ter medo no caminho. O que você tem que fazer? Continuar olhando para Jesus. Não tem como tirar o medo. Ele vai aparecer lá, mas ele é o contrário da fé. Por isso que a fé vence o medo. Você continua olhando para Jesus. Ou seja, enquanto Pedro estava ali focado na voz de Jesus, ele estava vivendo o sobrenatural. E aí quando ele passa a focar o vento, ele começa a afundar. E isso também acontece com todos nós, com muitos cristãos. Tem gente que começou pela fé. Tem gente que começou avançando, mas depois começou a olhar demais para a crise, começou a olhar demais para o mercado, começou a olhar demais para as circunstâncias, para as notícias, para os diagnósticos, para as amigas do lado. Todo mundo separou, todo mundo é isso, todo mundo é 40, não sei o que, 50, não tem mais homem no mundo, não sei o que, quem casou, casou, quem não casou. Aí começou a pegar essas verdades para você, aí fala, então eu vou sair só com a mulherada, então então não existe homem, não sei o que, não sei o que. Não é as vozes de hoje? Virou sua crença, você está acreditando nisso. Você está vivendo aquilo que você acredita, o poder que sai da língua, o poder da vida e da morte está na tua língua. Então você vê, as pessoas vão olhando para as circunstâncias, e as circunstâncias elas vão se tornando o quê? As fortalezas. Não podemos olhar para o medo. O vento sempre vai existir, deixa eu falar para você. O vento sempre vai existir. O problema, a pressão, as dificuldades sempre vão estar lá. Vai fazer parte da caminhada. Eu sei que eu estou pregando como líder da igreja, mas não está sendo fácil, não está sendo... É muita coisa acontecendo. Eu queria que você... a gente pode, até com gente madura aqui, em nome de Jesus, tem madura aqui? Quem é imaturo, põe o dedo no ouvido, que não é para você isso aqui. Põe o dedinho no ouvido e fica assim, ó.
Se você é maduro, fica sem... Porque depois você não reclama. Eu tô falando, você que é imaturo, não escuta. Porque você vai falar, e o pastor falando isso? Vou comer um soufflé aqui. Soufflé tem que me patrocinar. Deixa eu falar uma coisa. A gente tá avançando. Eu, às vezes, me sinto que nem um capinando, sabe? Com um negócio assim, pá, com a foice. Pum, voltando. Pum, vamos. Aí, igreja, come on, vamos lá, pra lá. Você tá avançando. Pá. Aí no meio do caminho você fala assim, você tá com o barro no... Que nem um Rambo assim. Já gostei disso. Você tá lá matando os caras. Os demônios, não tô matando ninguém. Pá. Aí você olha pra trás, tem alguém aqui assim. Ô bispo, você esqueceu de mim, você não me deu bom dia. Você não... Eu tô assim, tô abrindo espaço pra você, querido, vamos! Ei, sabe, na trincheira assim, tipo, vai, passa, você tá aqui, vai! O imaturo tá com o dedo tepado, não é pra ele. O que é isso? Aí tem que parar, aí você tem que vir. Amado, isso impede o reino de avançar. Já vai pensar se tivesse todo mundo lá na frente, cada um posicionado. Ei, como vamos? Vai, retroceder. Aí tem que voltar. Aí esqueceu o irmão. Cadê o irmão? O irmão tá lá. Com as coisinhas da dedeira. Pegando a chupetinha dele. Tá aqui. Não, mas eu posso. A Bíblia fala que eu posso. Ei, você não tá vendo o que tá acontecendo? Olha a economia, olha o vento, olha o mundo. Vamos, avança. O reino precisa avançar. Ei, é uma voz. Mas por que tem que tirar o capim para passar? Por que tem? Coitado do capim. Deixa o capim aí. Passa sem maltratar o capim, sabe essas coisas? Eu estou escrachando aqui, mas tem sempre alguém. Aí o que você tem que fazer? Tem que pegar o batalhão todo e falar, ei, Satanás, espera um pouco aí, vou cuidar de alguém ali. Aí você vem aqui, deixa o Satanás a briga esperando lá, fala, espera aí, dá um. Ei, amado, vamos lá, isso aqui, esquece, você é maior que isso, Jesus. Deus já foi por você, o sangue foi vestido na cruz, vamos. Amado, a imaturidade, muitas vezes, ela nos distrai daquilo que Deus quer fazer. Distrai. Ai, tá aqui. Eu não gostei da música do louvor hoje. Cara, ouve pra música do louvor hoje. Não precisa nem de música. Se você, quando a adoração na antiga aliança não tinha nem violão. Eles levantaram uma adoração a Jesus. Entrou o music lá. Não tinha ninguém. E fizeram um holocausto e adoraram a Deus. Como é que Abraão ia adorar lá com o filho? Matando o filho, cadê violão lá? Blém, precisa um pé de contínuo. Aí o irmão tá aqui, não gostei. A Nicole hoje, saiu muito fora. Aí você vê, aí você tem que parar, vamos fazer uma reunião de alinhamento. Não que isso não faça parte, faz parte. Mas, amado, se a gente tiver gente madura, se a gente tiver gente entendendo o reino, se a gente tiver gente posicionada, cada um, sabe, arregimentados foram cada um para uma batalha. E não foi eu que te arregimentei, não, foi o próprio Cristo. Então assim, todas as suas dores da alma, meu amado, vence isso logo em nome de Jesus. Está impedindo você e o reino de avançar. Mas lá, minha infância, cara, vamos, vence a infância, Jesus da cruz, o pecado acabou, aniquilou, matou, mais que vencedor, a dor foi encravada no madeiro, nova criatura, Deus vestes nova, retirou. Então a gente precisa estar posicionado, não é sobre mim, então não é sobre a minha dor, não é sobre o meu complexo de inferioridade, não é sobre o meu temperamento, é sobre uma obra. Tem pessoas aí, há uma ardente expectativa. Tem pessoas aí que precisam ouvir o que a gente conhece. Tem pessoas que precisam... E aí eu vou dizer, o cara que está aqui, que está aqui no... esse cara, disse Paulo, já era para estar ensinando. Ele já era para estar ensinando. Aí ele fala assim, o que eu estou falando de guerra, de capim aqui, Paulo fala de outra forma. Ele fala assim, visto que vocês deveriam ser mestres, eu vou voltar a dar leite para vocês. É bíblico que eu estou falando, mamadeira. Eu vou dar leite para vocês... Porque vocês já deviam estar comendo alimento sólido. Vocês deviam estar avançando. Vocês já deveriam ser mestres ensinando. Eu não estou falando para você que chegou aqui há um mês, um ano. Estou falando para gente que aqui velho de casa. Burro velho de casa. Desculpa a expressão. Sabe esse povo? Era para você estar ensinando, cara. Aí você está batendo cabeça com o irmão do lado. Você está bravinho porque o outro porque o outro foi no casamento, no chá de bebê. Você não foi e não chamou. E não sei o que. Ei, não é sobre o chá de bebê, não. É sobre o reino. O barco, amado, não é o destino. O destino é o reino, é avanço. São vidas, são almas, são pessoas. Aí a gente está aqui, nas nossas pequenez, nas nossas miúdes, das migalhas. Lembra vamos voltar, eu tenho que voltar lá. Domingo passado,
Não, retrasado, eu preguei sobre o coxo. Ele era colocado à porta. Lembra dessa pregação? Aí o coxo, ei, dá uma migalha, dá uma esmola, dá uma esmola. Ei, não tem esmola, levanta e anda, cara. Deu um salto, entrou no templo adorando a Jesus. Você lê 2 versos para baixo, não fala mais de coxo nenhum. Já fala que Pedro foi preso, que os caras pegaram ele, jogaram, e que ele pegou, lembra das oportunidades. Aí ele vai pegar a oportunidade. Eu vou pregar. Esse cara que vocês viram ressuscitar foi Jesus Cristo, aquele que vocês prenderam, aquele que vocês soltaram Barrabás. Ele ressuscitou esse cara. Cadê o coxo? Come pro coxo. O coxo tá jogando altinha lá, tá dando bananeira. O coxo tá lá vivendo a vida dele. Não tá mais nem aí. Aí eu falo, não, agora é o coxo. Vamos levantar um templo pro coxo. O coxo já passou, a história dele já foi. Já foi. O reino tá avançando. Não é sobre nós, meu amado. Eu sei que é fácil falar isso, mas no dia a dia, poucos vivem isso. Não é sobre mim, é sobre o reino. Então couves a sua alma. Então vamos, sara aí pra gente avançar com o reino. Eu falei para os imaturos tempo para a orelha, porque isso aqui é para quem é maduro. Isso aqui é para aqueles que querem construir coisas grandes para Jesus. Esses aqui são para aqueles que estão dispostos a pôr o pé fora do barco. É essa visão de quem põe o pé fora do barco. É essa visão. Agora o outro quer ficar no barquinho, fica lá. Fica lá. Só que existe uma grande obra a ser feita. Quem olha demais para as circunstâncias perde a sensibilidade daquilo que Deus falou. O que são circunstâncias? As dores do passado, os traumas da infância. Eu falei algo no CCM, Corpo Ministerial, vou trazer aqui. Você quer ouvir o que eu falei para o CCM? Quem aqui congregou com o Bispo Solange Brant? Levanta a mão. Se você que congregou com minha mãe, teve a oportunidade de ser pastoreado por ela, não desenvolveu uma alma sarada com todas as últimas séries que ela pregou, meu amado, você desperdiçou algo. Olha, se você foi filho na fé da Bispo Solange Brant. A Bispo está pregando alma, a Bispo não sei o quê. Eu sei aquilo me forjou para eu estar aqui hoje. Eu sei que eu aproveitei aquilo lá, comi aquilo, venci a minha limitação, matei o meu eu. Entendi que não era sobre mim, era sobre Deus. Mas foi o quê? Veio do altar. Olha, que nem um Tasmania. Comi e falei, eu quero isso aqui. Deixa eu limpar o que tem que ser limpado. Bate aqui que eu tô aprendendo. Agora, não fala assim comigo. Não sei o quê. Mãe. Cara, você desperdiçou tudo. Já era pra você estar vivendo, era pra você estar avançando, era pra você estar pregando, era pra você estar abrindo igreja, era pra você estar avançando, você tá aí. Será que vão me convidar pro chá de bebê? Cara. Já foi essa época. A alma já tem que estar sarada. Não é sobre chá de bebê, sobre batizado, sobre casamento. Não é sobre chá de panela. Amado, é sobre uma visão que Deus está nos impulsionando. É sobre algo muito maior que o nosso próprio umbiguinho. É sobre o reino, é sobre vidas, é sobre avanço. Não é sobre o nosso desejo, sobre o meu sonho. Não é sobre nada disso. Isso é só o barco não é o destino, igreja. Oh, meu amado, se você entender isso hoje aqui, a minha missão pastoral ela foi muito bem cumprida. Isso gera maturidade, isso gera um corpo responsável, isso gera santidade e repreensão. Põe o quarto para mim que a gente precisa acabar. Não, tenho meia hora ainda. Oh, glória a Deus, hoje alguém orou por horário aí. Foi o Josué que orou para mim. Parou o céu e a terra. O milagre acontece no movimento. É isso, movimento. Pedro só viveu o sobrenatural depois que ele saiu. Antes dele pisar, cadê a imagem? Põe para mim a imagem que a Paty fez. Antes dele pôr o dedão fora do barco, não tinha sobrenatural algum. Ele podia estar querendo muito. Tem alguém aqui, eu estou querendo muito. Que nem eu estava vendo o pastor falar como é que comprou. Eu falei, eu quero muito. Mas eu só fui viver quando eu recebi sair do meu barco. Quando eu falei, peraí, agora eu vou viver o que Deus tem para mim. Você já ouviu eu pregando assim? Eu quero viver dos milagres que eu vivi, não do que os outros viveram. Você já ouviu eu pregando isso? Porque é isso que eu estou vivendo, mano. Eu não quero ficar contando dos milagres do outro. Mas sejam bons celebrar. Chega uma hora que você fala assim, Deus, eu quero viver um milagre. Só que esteja pronto para viver um milagre fora do barco. Viver um milagre assistindo Netflix em casa, comendo não vai ter milagre. É confortável demais. Tem que ir para a água. Então repare que o milagre ele não acontece antes do primeiro passo de fé. O milagre ele não acontece quando tem paralisia. Aqui eu comecei falando para você, o inimigo não pode destruir, mas ele pode te paralisar. Basta paralisar você, porque não tem milagre. O milagre está no movimento. O milagre está quando Pedro resolve pôr o pé na água. Jesus não acalmou o vento primeiro. Tem gente falando assim, bispo, eu quero milagre. Quando Jesus acalmar o vento, eu saio. Não vai ser assim. Não vai. Quando Jesus acalmar, aí eu pulo. Não vai ser assim. Vai ter que pular com a roda virando. Vai ter que pular com o avião voando. Sabe como é que é? Não tem. Quando pousar... Não. Primeiro eu acalmo o vento. Depois para a onda eu vou. Ele chamou Pedro para andar.
antes de acalmar o mar. Você consegue ver a sequência dos fatos? O sobrenatural começou no momento em que Pedro decidiu ouvir e obedecer a voz de Deus. Se você está no lugar dos maduros, você já entendeu que se você obedecer essa voz, você vai começar a viver milagres. E eu já estou prevendo a curva, vai ter vento, vai ter onda, mas tem o andar sobre as águas, tem o viver o milagre, tem o sobrenatural de Deus. Então como é que estão os crentes hoje em dia? Esperando sentir, esperando ter certeza, esperando ter garantia, esperando tudo estar alinhado, para depois obedecer. Então, qual a garantia que eu tenho disso? Não tem garantia. Com Deus, a garantia é o sangue dele na cruz, e ponto final. Agora você vai, avança. Mas o crente hoje está esperando uma garantia de tudo. Eu preciso de uma garantia no banco. Eu só caso se eu tiver 500 mil. Como é que você vai casar com 500 mil investidos? Você vai casar nunca, cara. Tem uma gente que fala, não, eu vou casar, mas as minhas aplicações, quando eu tiver 500 mil de renda ativa, o passivo estiver rendendo tanto, você vai casar nunca. Só vou ter filho quando eu tiver... amado, vai no caminho e vai economizando no caminho. Vai. E eu vou te falar uma coisa, você vai pegar toda essa sua aplicação e vai comprar em fralda e mamadeira. Ou pagar convênio e escola. Depois é isso. Vai indo e Deus vai provendo e vai acontecendo, meu amado. E você vai orando e vai trabalhando para prosperar mais, para guardar mais. E é no movimento. Agora essa coisa, sabe, previsívelzinha, eu tenho que ter isso, tem que ter a casinha, tem que ter o bercinho. Amado, só vai. Pula do penhasco. Só pula. Só vai, querido. O milagre. Pedro falou, eu não vou esperar o mar parar, eu não vou esperar. A fé, ela não funciona com garantias. Fala comigo, a fé não funciona com garantias. Amado, Deus não responde passividade, Deus responde um movimento de fé. Entenda isso em nome de Jesus, movimento de fé. Olha para nós como igreja, movimento de fé. Vamos esperar quando vier um investidor, quando vier isso, quando vier aquilo. A gente já está esperando. Mas foi vamos dar um jeito, vamos buscar, vamos cavar a oportunidade, vamos fazer acontecer. E aí Deus, ele vem. E aí o milagre começa a acontecer. Então o primeiro passo sempre é a fé. Fala comigo, o primeiro passo sempre é o passo de fé. Só que esse passo é sempre mais arriscado, já aprenda. É sempre mais arriscado. Um dia, porque não está na hora, eu vou contar, sabe aqueles 2 últimos cultos que eu fiz no ano passado? O meio de um milagre? Um dia eu vou fazer a parte B e C daquilo, que é contando muito mais coisas, para você entender o tamanho do milagre que a gente entrou. Aí você vai falar, meu Deus, não tem garantia alguma, a fé, e é arriscado. É arriscado. Mas entenda uma coisa, tem que estar debaixo de uma palavra. Não adianta você também ser um louco aí, você tem que estar ouvindo a voz do céu. Tem que ter a sensibilidade com o céu. Porque sair daqui, não, agora eu vou, o Luiz falou, vai. Tem que ouvir. Tem que ir para onde Deus está falando. E aí sim você vai viver o milagre. Então o primeiro passo sempre é a fé. E ele sempre é arriscado. Vamos entrar em Josué um pouquinho. Josué 3:13 diz assim, porque há de acontecer que assim, que a planta, isso aqui é o Jordão, é um pouquinho do que a gente vai ver daqui a pouco, que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, olha o que é, quando acontecer, está dizendo assim, há de acontecer, pousem nas águas do Jordão, quando a planta dos pés deles pousassem ali nas águas do Jordão, serão as águas, elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Josué podia falar assim, Deus, tá bom, a terra está lá, para o Jordão que a gente atravessa. Não. Quando vocês molharem a planta dos pés, a água vai parar. Fala comigo, o milagre está no movimento. Tem que estar em movimento. O milagre está no movimento. Deus, ele não abriu o Jordão para eles passarem. O bispo Feliz estava aqui falando do rabino, né? Falando do mar vermelho também, que abriu com Moisés, de alguns estudos que eles começavam a andar e a água estava já nos artelhos, nos lombos, e que a palavra que se cumpriu do profeta, que o mar se abriu quando eles já estavam quase com a água para passar nada. Imagina só, meu amado. Agora o Jordão, a Bíblia está dizendo que as águas não foram cortadas enquanto eles não molhassem a planta dos pés. Eu quero mostrar esse padrão em algumas passagens da Bíblia. A cura dos leprosos. Também a gente vai ver essa métrica. Põe para mim Lucas 17:11. De caminho de Jerusalém para Jerusalém passava Jesus por meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. E eis que ficaram de longe e gritaram, dizendo, Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-lo, disse-lhe Jesus, presta atenção, o que Jesus vai dizer agora? Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, vamos juntos? Indo eles foram... você não tinha pegado essa ainda, hein? Curou os leprosos. Aonde? No caminho. Jesus, compadece de nós. Tá bom, então vai lá. Indo eles foram purificados. Amados, eu podia trazer vários milagres que acontecem no movimento. Alguns milagres de Deus, eles vão se manifestar só depois desse passo de fé. Então, o que você está precisando hoje? Começa a marchar para esse lugar. Começa a se mover para esse lugar.
E aí a gente entra no quinto e último de hoje, que diz: Jesus não chamou você para afundar. Não chamou você para afundar. Por isso eu quero ligar isso com a minha introdução. Essa paralisia silenciosa, essa paralisia humana, espiritual. Eu tenho visto a igreja apática. Eu vou falar uma coisa para você. Você que está nesse culto, que dia que é hoje? Alguém me fala que dia que é hoje? Hoje é dia 24 de maio. Grava isso, que eu vou começar a falar isso de forma, como dizem, paulatinamente, né? Que nem Paulo. Eu vou falar isso de forma religiosa. Nós entraremos num novo tempo quando nós pisarmos naquele lugar que nós nunca vivemos como igreja. Nós viveremos um tempo novo de fato. Você está gravando aí, né, Arthur? Pode gravar. Pode gravar. Nós entraremos naquele templo, naquele solo, naquele lugar, e tudo novo se fará. O Salmo 125, 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então as nossas bocas se encheram de riso, os nossos lábios de cântico, e entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito. Nós vamos dizer o que diz o versículo: grandes coisas o Senhor tem feito também por nós. Se prepara que nós vamos entrar no novo tempo. Se prepara, amado. Quando nós pisarmos os nossos pés, as águas do Jordão, eu sei o que vai acontecer da parte de Deus. Departamentos da igreja, se prepare. Mas eu estou preparando você desde o começo do ano. Há 3 anos, se prepara, porque ali vai ser o start de um novo tempo. Não, mas já estou preparando, mas não era assim. Pois é um novo tempo. Bem-vindo a Canaã. Mas era assim, não é mais. Bem-vindo a Canaã. Um novo tempo vai se iniciar. E esses cultos que antecedem, eu estou preparando a igreja. Você está filmando, está gravando, você está ouvindo. Me ajude com essa voz no meio da igreja. Porque nós estamos prestes a viver um novo tempo. Quando eu conto aquela história que eu estava pregando sobre Josué, uma mensagem chamando Rumo ao Nosso Futuro. Eu vou pegar isso aqui para a gente trazer isso como vídeo. Se bem que os vídeos lá eu estava gigante, né? Nem dá vontade de ver aquilo. Mas tá bom. Eu me sacrifico para vocês. Não é que eu estava grande, é que o telão que aumenta, você sabe, né? O telão que deixa a gente gordo. Aconteceu no movimento, o milagre, exatamente. Na esteira, eu fico lá, o milagre acontece. A gordura é derretida. O monjar ajuda também. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu estava pregando lá, Rumo ao Nosso Futuro, eu falei assim, uma expressão: a transição não vai ser só física, não vai ser só espiritual, ela vai ser física. E ali foi a primeira vez que Deus falou para mim que a gente ia sair daquele prédio. Foi com uma confirmação. Eu estava ontem com o presbítero João, eu falava assim: João, lembra daquela primeira reunião? Ele falou: nossa, porque ontem eu estava com o João, e eu estava contando já um pouquinho do que Deus tem falado no meu coração pro futuro. Aí ele pegou e falou assim: eu não vou nem tirar sarro de você, porque quando você me chamou para falar que a gente ia pôr as coisas num storage, que a gente ia guardar num galpão, ia para um cinema, para um teatro, eu fui o primeiro que ri, tipo Sarah riu. Ele falou: então o que você está falando agora? Ele falou: eu vou ficar quieto aqui, porque eu falei: então fica quietinho aí e ora comigo. Enfim, naquela mesma pregação, eu lembro que eu falava assim, Josué vai viver experiências novas. Eu não sei se você se lembra dessa expressão, mas eu me lembro como se fosse ontem. Josué iria levar o povo para experiências que eles nunca tinham vivido. Porque eles nunca tinham possuído uma terra, eles nunca tinham habitado um lugar. Ou seja, ia ser novo para todo mundo. E eu estou ratificando o que eu já preguei há pelo menos 3, 4 anos atrás. O que nós vamos viver, o que nós estamos vivendo já. Porque o deserto, a transição também já é milagre, já aprendemos isso. Nós já estamos no meio do milagre. Mas o que nós estamos prestes a viver numa terra são experiências que nós nunca vivemos. Pela primeira vez nós vamos cultuar num lugar que é nosso, que é propriedade. Então vai ser tudo novo. Tudo vai ser novo. Então não venha você com a velha vida, com a velha liturgia. Tudo vai ser novo, de acordo com o novo templo que Deus está nos dando. Se prepara. E se prepara para o primeiro culto. Porque vai ser um culto, amado. Quer saber a data que vai ser? Anota aí. Ai, amado, eu não posso brincar com as coisas sérias. Em breve nós falaremos. Não posso brincar com a semana. A gente tem que ter algo mais concreto. Mas em breve. Eu já pus o 5º ponto. Vamos terminar o culto, porque tem muita coisa para a gente viver ainda da parte de Deus. Pedro afundou, mas Jesus segurou. Fala comigo. Pedro afundou, mas Jesus segurou. No meio do milagre, talvez se afunde um pouquinho. No meio desse milagre, muitas vezes eu falava: Deus, será que eu entendi errado? Deus, será que não era isso? Será que eu estou totalmente fora? E dava uma afundadinha. Quando eu olhava para o vento, quando eu olhava para a circunstância, quando eu olhava para as almas doentes, quando eu olhava para as pessoas com mente pequena, quando eu olhava as vozes de muitas pessoas que são boas, que são a minha equipe muitas vezes, mas na circunstância delas eles falavam algo que não era o que Deus estava falando, e eu, será que é Deus falando? E aí Deus fala, e eu dava uma afundada, e eu falava: será que eu entendi errado? E Deus falava: eu falei com você, Fernando, avança, você é o profeta, você está entendendo.
Então vai ter um momento, talvez, no meio do milagre, que seu pé vai dar uma afundadinha. Faz parte. O medo faz parte. O que nós não podemos fazer é tirar os olhos de Jesus. Se tirar os olhos de Jesus, meu amado, aí sim a gente perece. Então, quando Pedro ele começa a afundar, é quando muitas vezes a gente lendo o texto, a gente começa a criticar um pouco a história de Pedro, né? É quando a gente fala, pô, até Jesus, cara, eu já preguei isso outras vezes, homem de pequena fé. Eu falo, cara, se alguém tinha pequena fé, não era Pedro, eram os caras do barco, Jesus, você errou. Como é que o cara que sai achando que é um fantasma sai e você chama ele de homem de pequena fé? Já parou pra pensar nisso? Uma vez eu preguei sobre isso, fazendo uma analogia com o que Jesus diz àquele centurião. Nunca vi fé como esta em todo Israel. Aquele centurião que teve fé para mandar a palavra para o seu servo em casa e ele foi curado do flagelo lá. Lembra daquela história? Jesus fala para ele, nunca vi fé como essa. Pô, compara a fé do centurião com a fé de Pedro. O centurião estava de boa lá, não era nem ele, era o servo dele mal em casa. Pedro está saindo no meio da tempestade e Jesus fala, essa fé é maior que a de Pedro. Então, a gente tem que entender o que está acontecendo. O que Jesus quer falar. E aí, muitas vezes, a gente vai tentar ou criticar um pouco, porque nessa hora, às vezes a gente lê o texto e fala assim, tá vendo? Não confiou. Tá vendo? Os olhos, não tirou os olhos de Jesus. E aí entra um pouquinho da nossa dor, assim, né? Tipo, daqueles que estão no barco, assim. Andou, mas também, olha lá. Então a gente tem que tomar cuidado um pouco com essas falas, porque se nós fôssemos olhar com clareza, eu vou abrir muitas aspas aqui. Talvez esse erro de Pedro, que a gente acha como um erro, nós poderíamos concluir que Pedro ele errou andando. Se é que isso é um erro, estão entendendo? Tipo, Pedro errou, mas ele errou andando. E os outros que erraram parado? Já parou para pensar nisso? A gente não fala dos outros no barco. A gente fala daquele que está em movimento. É comum, as pessoas sempre vão falar daqueles que estão em movimento. Deixa eu te prever outra curva. Quando você começar a viver o milagre, as pessoas vão falar, eu sei do que eu estou pregando. Vão falar que você é ganancioso. Vão falar que você quer tomar o poder. Vão falar um monte de coisa para você. Mas você está ouvindo uma voz que os outros não estão ouvindo. Você está ouvindo uma direção que ninguém está ouvindo. Mas quem está no barco, no conforto, o fato de quem sai do barco vira um espelho para aqueles que estão parados. E aí a tendência é até a gente comer amendoim e criticar Pedro. Olha lá, não olhou para Jesus, não teve fé suficiente. Olha lá, naufragou. Pô, mas ninguém vai falar dos caras que erraram lá no barco parado e só um teve coragem de sair. Então por que eu estou falando isso? Para a gente concluir, é melhor, meu amado, entre muitas aspas, só os maduros vão entender o que eu vou falar agora. É melhor você errar tentando, andando com Jesus, do que você errar a vida inteira parado num lugar de comodidade. Você entendeu as aspas que eu coloquei aqui? Pelo Espírito, você é maduro, você está entendendo o que eu estou falando aqui, sobre essa questão do erro. É melhor, amados, você, vai com Jesus, vai no processo. Não tenha medo de ouvir e seguir a voz de Jesus. Não tenha medo de dar passo na direção da voz dele. Não tenha medo de não encontrar provisão no meio do caminho. Por quê? Porque se ele está te mostrando o caminho, ele vai prover a provisão. Ele vai trazer a provisão. Quem tem o provedor tem o quê? Cristo vive. Então quem Jesus chama para sair, ele também sustenta no caminho. Se Jesus está chamando hoje você para sair por uma empreitada, ele vai trazer a recurso, ele vai trazer a provisão. O recurso está nele, porque ele é a provisão. Ele é a provisão. E a provisão não está dentro do barco, não está dentro da segurança. A provisão está em Jesus. A provisão está na palavra dele. Talvez você entrou aqui cansado, abatido, paralisado. Talvez você entrou aqui nessa manhã sem força. Mas Deus está dizendo, como eu disse algumas vezes, é hora de se levantar. Deus está dizendo, como eu disse algumas vezes, é hora de sair do barco. Deus está dizendo, como eu disse algumas vezes, é hora de você começar a viver o sobrenatural. Deus está falando para você, não é o seu cansaço, não é o seu medo, não é a sua paralisia. Não é sobre a sua dor. É sobre o que eu quero fazer através de você. É sobre o que eu quero fazer através do testemunho que você vai contar. É sobre o que eu quero que as pessoas venham a ver a minha glória na sua vida. Então sair do barco, eu termino aqui, sair do barco da acomodação, sair do barco da incredulidade, da passividade, do medo, da vida pequena. Deus está falando isso, chegou a hora de sair desse barco. Chegou a hora de sair desse lugar. Chegou a hora de sair dessa vida apática, como eu comecei a pregar. Dessa vida de vir na igreja, bate cartão, tira cartão, vem, pega a Bíblia, abre e fala glória a Deus. Amado, é muito mais do que isso. Só que tem que estar disposto a viver esse lugar. Tem que estar disposto a pisar nesse lugar. Tem que estar disposto a sair da comodidade. Então Deus vai cumprir. Só que você não pode estar parado. Você não pode estar escondido. Você não pode estar dentro do barco. Me ajuda a pregar para quem está falando assim, Deus vai cumprir na sua vida. Mas você não pode estar fora do barco. Você está pronto para orar? Você está pronto para orar e dar passos na direção daquilo que Deus está te falando? Amado, não é à toa que a gente está vivendo o que nós estamos vivendo como igreja.
É um testemunho que tem que ecoar. A gente não pode deixar isso, sabe, escondido. A gente tem que falar sobre isso. Eu falava em um dos cultos do final do ano, sabe, se a gente não contar, meu diácono, o que Deus está fazendo na nossa vida, as pessoas que não estão vivendo vão querer contar da ótica delas o que está acontecendo. E a ótica delas é o que elas enxergam. E a Bíblia diz que a justiça do homem, ela é trapo de imundícia. Tem muita gente que estava no meio de nós e que não está hoje, não vou falar que não era dos nossos, não está hoje, por várias circunstâncias, e que na ótica deles estão contando o que a gente está vivendo, mas não estão aqui, não estão vivendo o meio do milagre. E se tiverem que voltar, que voltem. A gente vai ter com o pai os braços abertos para receber o filho pródigo. Mas nós não podemos deixar a narrativa ser contada da boca daqueles que não estão vivendo o milagre. Eu quero ser Pedro, e eu quero que você seja o Pedro da sua vida, para você contar do milagre que você viveu, para você contar qual era a temperatura da água quando você pôs o dedão nela, para você contar como foi a sensação de você começar a andar sobre as águas, para você contar, meu amado, para você não ficar, sabe, só vendo grandes testemunhos, falando, nossa, que bênção, que bênção. Eu já estive nesse lugar um dia, mas eu decidi sair do barco da vida de coadjuvante, da vida de audiência. E eu decidi, pai, eu quero ser protagonista da tua vontade nessa geração. Eu quero viver o que o Senhor tem para essa geração, não por mim, mas porque eu entendi que a minha vida é para a tua glória. Eu entendi que não sou mais eu quem vivo, mas o Senhor vive em mim. Então agora esse viver que eu tenho falado, que é o que Paulo diz, que eu tenho na carne, que seja para a tua glória. Então se eu estiver atendendo um paciente, se eu estiver sentado pastorando, se eu estiver pregando, se eu estiver dirigindo, se eu estiver no mercado, se eu estiver, pai, eu quero viver para a tua glória. Eu quero ver os sinais acompanhando. Eu quero ver não de uma forma religiosa, não de uma forma engessada, mas eu quero ver na naturalidade, pai, através do que o Senhor fez na minha vida, através do meu bom humor, através da minha inteligência emocional, espiritual, através, pai, da sabedoria, através do que o Senhor me deu como dom e talento. Eu quero ver, pai, tudo isso voltando para ti como honra, como glória, pai, porque a tua palavra diz que o Senhor deu talentos. Eu não seria injusto chegar e falar, pai, eu não recebi nada, o Senhor me deu talentos, e eu estou aqui chegando a cada dia, pai, diante de ti, toma aqui, pai, multiplicado aquilo que o Senhor me deu. E não enterrar um talento no meu vitimismo, falando, não, mas é porque o Senhor é mau, porque o Senhor, como aquele servo negligente que recebeu um talento. Mas eu quero poder chegar, pai, como aquele que recebeu 5, como aquele que recebeu 2 e multiplicou, pai. Eu quero chegar diante de ti falando, Senhor, toma aqui o que é teu, a minha vida é tua, tudo que eu tenho é para ti, Jesus. O meu amanhecer, o meu entardecer, o meu anoitecer é para a tua glória, Jesus. E o que eu estou vivendo, Jesus, não é para contar um testemunho de ganância, não é para contar um testemunho de arrogância, mas é para que todos saibam, vejam e a considerem atentamente que a tua mão poderosa está fazendo todas estas coisas. Quantos estão dispostos a viver esse tipo de milagre nessa manhã? Eu termino dizendo para você, o milagre, ele não está no barco, o milagre está na palavra, venha. E Deus está dizendo para pessoas aqui nessa manhã, vem. Se você está ouvindo essa voz, eu convido você a ficar de pé no seu lugar, levantar suas mãos aos céus e começar a responder a essa voz, porque não é a voz do Fernando, mas é a voz do céu que começa a soprar, dizendo vem, dizendo vem. O milagre não está, amado, no barco, o milagre está fora, e Deus está dizendo vem. O Senhor está dizendo, vem andar sobre as águas. O Senhor está dizendo, venha romper os limites, venha viver o sobrenatural na sua vida emocional, venha viver o sobrenatural na sua vida financeira, venha viver o sobrenatural na sua vida emocional, venha viver o sobrenatural no seu casamento. Amado, Deus quer restaurar, Deus quer dar um coração novo, mas não pode haver incredulidade, não pode haver a segurança do barco, não pode haver a previsibilidade humana. É preciso, é necessário que nós venhamos a colocar os nossos pés fora do barco. Jesus Cristo, obrigado, Pai, pela tua voz. Obrigado, Jesus, pela tua direção e a tua condução. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem sido de fato nosso Deus. O Senhor tem sido de fato nosso sustento. O Senhor tem sido, Pai, aquilo que Davi disse no Salmo 23: Tu és o meu pastor e nada me faltará. Obrigado, Jesus, por essa voz. Obrigado, Pai, porque Tu és aquele que é o cicio suave. Tu és, Pai, aquele que em momentos fala conosco como o som de uma brisa, mas também o Senhor fala muitas vezes, Pai, com o som de um trovão. Obrigado, Pai, que independentemente da forma pela qual o Senhor tem falado, obrigado que nós estamos ouvindo a Tua voz. Nós estamos ouvindo a Tua voz. Meu amado, em 6 minutos eu queria que você levantasse suas mãos aos céus e você falasse com Jesus, sem que eu precisasse dirigir a sua oração. Experimente disso nessa manhã. Responda a Ele tudo o que Ele falou para você através da palavra. Essa é a hora de você ser Pedro e responder a Ele. Com as suas mãos aos céus, comece a abrir a sua boca.
Comece a assumir um compromisso com Ele. Comece a assumir a responsabilidade com Ele. Comece a dizer: Pai, eu estou ouvindo a Tua voz. Oh Pai, a Tua voz, a Tua voz. Oh Jesus, eu sei que filhos estão ouvindo a Tua voz nessa manhã, Jesus. Eu sei, Pai, que nós estamos aqui, Pai, numa ambiência profética, Jesus. Oh Pai, nem olhos viram, disse Paulo, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou. Deus, por mais que nós tenhamos ouvido, por mais que nós tenhamos visto, diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. O nosso coração, Pai, não sonhou aquilo que Tu tens preparado para aqueles que Te amam, Jesus. Oh Deus, aqui somos nós, os preparados, os eleitos, os filhos. Pai, nós não podemos conceber o tamanho da Tua grandeza, da Tua bondade. Mas nessa manhã, Pai, nós queremos responder a Tua voz. O Senhor está dizendo: vem. O Senhor está dizendo: saia do barco. E nós queremos responder isso, Pai, dizendo: sim, nós sairemos do barco. Nós sairemos do barco, Pai, da humanidade, da limitação humana, da mente carnal, Jesus, dos complexos de inferioridade, dos traumas da infância, Jesus, dos medos, Jesus. Pai, o Senhor tem nos falado, não é sobre a nossa dor, não é sobre a nossa alma, mas é sobre um reino. Oh Pai, o Senhor deixou claro, o reino já veio, o reino está em nós, Jesus. Estamos depois da cruz, tudo foi consumado, Jesus. Oh Pai, o Senhor já disse tetelestai, o Senhor já encavou no madeiro a dor, a doença, a depressão, a angústia. Deus, nessa manhã nós nos vemos limpos, nessa manhã nós nos enxergamos como o Senhor nos enxerga, nessa manhã nós nos enxergamos maduros, nessa manhã nós nos enxergamos purificados, nessa manhã nós nos enxergamos, Pai, pelas óticas da nova aliança. Nessa manhã nós nos enxergamos, Pai, pela lente, Jesus, da obra da cruz, Pai, sem mais dor, sem mais pranto, Pai, sem mais medo, Jesus. Nós nos enxergamos, Pai, agora lavados, porque está escrito regenerados, lavados. Fomos num lavar regenerador, Pai, das águas do Teu Espírito. Não foi uma água de um tanque, não foi uma oração de um pastor, mas Tu és o verdadeiro pastor das nossas almas. Foi o Teu sangue que nos lavou, foi o Teu sangue que nos regenerou, Pai. Não foi uma água humana, não foi uma água passageira, mas foi um lavar, Pai, regenerador. Essas águas já lavaram as nossas mentes, essas águas já lavaram o nosso interior, essas águas já lavaram os nossos corações, essas águas já purificaram, essas águas, Pai, essas águas já levaram a impureza, Jesus. E é assim que nós queremos nos ver, Jesus, santos, lavados, oh Pai, de acordo com a Tua obra, Pai, não de acordo com o que o inferno fala, não de acordo com o que o inferno diz, mas de acordo com o que o céu anuncia. E o céu anuncia, Pai, a Tua glória, o céu anuncia, Pai, a Tua bondade, Jesus. Oh, nós iniciamos esse sermão, Pai, dizendo que disse Isaías: dispõe-te, resplandece, porque vem a Tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti, Deus. A Tua glória já veio, a Tua luz já nasceu sobre as nossas vidas. Portanto, nessa manhã, Pai, nós nos apropriamos daquilo que o Senhor decretou, daquilo que o Senhor nos deu como promessa, Jesus. É direito nosso, é herança nossa, Jesus. E nós nos abrimos, Pai, e nós nos abrimos, Jesus, entendendo que o milagre não está dentro do barco, o milagre está fora. Nós nos abrimos, Pai, para voltar a sonhar. Eu profetizo, meu amado, sobre a tua vida. Levante-se em nome de Jesus, volte a sonhar, volte a acreditar, volte a se mover, volte a responder ao chamado de Deus, porque o céu ainda levanta pessoas que têm coragem de sair do barco. Eu declaro coragem sobre a tua vida, eu declaro coragem sobre a tua casa, eu declaro um ânimo renovado, eu declaro novas vestes, eu declaro que a coroa de cinza foi tirada e que Deus nessa manhã nos deu vestes novas, vestes de cântico, vestes de alegria. O Senhor está tirando medo e o Senhor está nos impulsionando para um lugar de avanço. Eu declaro, meu amado, que a partir de hoje você sai do barco da comodidade, você sai do barco da inércia, do barco da paralisia, você sai do barco do engano, do barco do medo, e você vem andar sobre o milagre, não sobre as águas, mas que você vem andar sobre a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é lâmpada para os teus pés, é lâmpada para os teus caminhos, é luz para os teus caminhos.
Eu declaro sobre a tua vida tudo novo, novos céus, novas terras. Eu declaro nova mentalidade. Eu declaro sonhos novos. Eu declaro toda apatia já caiu por terra. E Deus do alto dos céus, Ele há de te tomar pela tua mão direita e há de te conduzir por um caminho de milagres. E se você crê que isso já é uma sentença, se você crê que isso já é uma realidade, levante as suas mãos em concordância e diga comigo: a graça, o amor e as doces consolações do Espírito Santo serão constantes e permanentes sobre a vida dos fiéis e aqueles que entenderam que o milagre começa fora do barco. Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Como é que você sai daqui hoje? Pior ou melhor da forma pela qual você entrou? Restaurado, renovado, aliançado com este altar, com esta graça, com os milagres de Deus. Então que você possa ir viver a melhor semana da sua vida, na força, na fé e na certeza de que aquele que fez a promessa à igreja é o quê? É fiel. Antes de você sair, olha quem está ao seu lado e diga: o milagre começa fora do barco. Bom dia, Igreja de Cristo, boa semana a todos. Até segunda, terça-feira, homens, venha! Aleluia!